são vários os tumores relacionados ao tabagismo. Como você falou, o principal é o câncer de pulmão e o câncer de bexiga, mas os cânceres de cabeça e pescoço, da língua, da laringe, traqueia, também estão muito relacionados ao tabagismo. Além disso, outros tumores que às vezes a gente nem pensa que tem associação, como o câncer coloretal e o câncer de rim, também são tumores associados ao tabagismo. A gente sabe que o número de homens fumantes aqui no Brasil vem caindo bastante. Agora, o de mulheres ainda não. Por que isso? Tem alguma explicação para isso? O pico da incidência do tabagismo em homens ocorreu na década de 20, década de 40. E isso foi um pouco mais tarde nas mulheres, por volta da década de 70, década de 80. Então, o ritmo de parada do tabagismo é menor ainda em mulheres, isso se reflete até na mortalidade. Se nós formos, por exemplo, ver a mortalidade do câncer de pulmão em homens, na década de 80, estava na taxa de 18 por 100 mil habitantes. Isso, em 2005, caiu para algo em torno de 16 e está em torno de 14 agora. Em mulheres, essa mortalidade ainda é menor do que em homens, né? Mas ainda não está caindo, está subindo. Por exemplo, era 8 em 100 mil habitantes na década de 80 e agora está em 8,6. Então, ainda está... Por quê? Porque essas alterações no organismo, em termos de prevenção do câncer, elas demoram alguns anos para terem efeito. Então, isso não teve impacto ainda em mortalidade. Você está falando desses números de Brasil ou mundo? Brasil. Os números do mundo são muito diferentes dos nossos? Não são muito diferentes dos nossos. Essa tendência de mortalidade, de queda de mortalidade tem acontecido muito, de fato, relacionado à diminuição do percentual da população que fuma e também ao desenvolvimento de novas drogas para o tratamento do câncer. Isso também tem tido impacto na mortalidade. A gente já recebeu aqui perguntas de telespectadores, então vamos a elas. A Solange, ela é aqui de São Paulo, capital. Ela fala o seguinte: eu me trato no posto há 12 anos, porém lá não tem o grupo de tabagismo. Encontrei 2 grupos de tabagismo em outros 2 postos da prefeitura, mas não posso me tratar porque não contempla a minha região. Isso é correto? Eu não posso me tratar em outra clínica que não seja do meu bairro? Teoricamente, Solange, se no seu bairro não tem um grupo de tabagismo efetivo, você pode pedir uma transferência para outra região. Eu oriento você a procurar a agente comunitária de saúde da sua região para solicitar essa transferência. E é importante participar desses grupos, porque além das medidas de substituição da nicotina, que são comuns, como, por exemplo, adesivos, uso de chicletes com nicotina, os grupos ajudam na iniciativa de parar de fumar. Então, a terapia comportamental ajuda nesse estímulo. Então, não deixe de procurar o seu posto de saúde e pedir essa transferência. Já que no bairro dela não tem, né? Já que no bairro dela não tem, exato. Eu vou pedir para você continuar comigo aqui ao longo da edição das 4. A gente já está recebendo muitas e muitas perguntas. A gente vai fazendo aqui ao longo do nosso jornal, tudo bem? Tá ótimo, será um prazer. Imagina, o prazer é todo meu. Você pode participar, então, dessa nossa conversa com o oncologista Felipe Cruz. Tira suas dúvidas sobre os males causados pelo fumo. Manda sua pergunta 4002-2884, g1.com.br/Globonews. Agora já fazer um intervalo bem rapidinho, já eu tô de volta. Você vai ver que o dólar voltou a subir, pressionado pela indefinição eleitoral. Moradores de 8 comunidades do Rio amanheceram ao som de tiros. Pulmão ou na garganta, o pulmão volta ao normal depois de quanto tempo da pessoa parar de fumar? Ela está de parabéns por ter parado de fumar. Às vezes as pessoas, puxa, quando que eu devo parar? Será que é tarde demais para parar? Não é. Assim, tanto é que se você para, logo depois que você para, a sua pressão arterial tende a normalizar alguns dias depois. E o risco cardiovascular diminui também logo depois de um ano. Dependendo do tempo que ela fumou, existem talvez ainda alterações no pulmão dela. Mas o fato dela ter parado de fumar há 15 anos ajuda a que esses problemas não se agravem e ela não possa... ainda existe sim o risco de ter câncer, mas ela tem que pensar pelo outro lado. Ela parou há 15 anos, esse risco diminui bastante. Depois de 20 anos, esse risco ele quase se iguala à população normal. Eu ia perguntar exatamente isso. Só depois de 20 anos que se iguala a uma pessoa que nunca fumou na vida? Isso, o risco pode se tornar semelhante. Vamos para a próxima dúvida aqui. Maria
Erdeine Lopes do Vale, ela é de Manaus. Uma das causas do câncer de pâncreas pode ser o cigarro. Meu pai faleceu de câncer de pâncreas e fumava muito. Não costuma ser a principal relação. O câncer de pâncreas, ele pode estar relacionado, mas não costuma ser o principal fator de risco. Vamos para a pergunta da Ângela de Almeida Amaral, ela é de Piracicaba, aqui no interior de São Paulo. O câncer de esôfago é também causado pelo cigarro? Quando ele é descoberto em estado avançado, ele ainda tem cura? O câncer de esôfago, ele é um dos principais também associados ao cigarro, que é o carcinoma espinocelular do esôfago. Quanto mais cedo for o diagnóstico, maior a chance de cura. Entretanto, casos avançados devem receber o tratamento adequado, se for localizado, mesmo avançado, com quimio-radioterapia. A Ivone Ferraz, do Rio de Janeiro. Não sou fumante, mas frequentemente a fumaça do cigarro invade a minha casa, porque a maioria dos meus vizinhos costuma fumar. Quais riscos eu corro com essa inalação indireta? Tá chamado fumante passivo, que a gente diz, né? O fumante passivo, ele tem um risco, sim, de ter problemas cardiovasculares associados ao tabaco, mas não costuma ser esse risco com uma distância tão grande. Pelo que ela mencionou, foi o cigarro do vizinho. Do vizinho. Então, acho que não deve ter tanta exposição assim. Se for alguém que more com ela, a situação é pior. Isso, aí sim. Aí a gente aconselha que evite fumar dentro de casa, né, para não expor as pessoas da família aos malefícios, né, do cigarro. A Marilena Alves, de São Paulo. Meu genro tem 40 anos e não consegue parar de fumar. Como a família pode ajudá-lo? Bom, é normal ter recorrências no processo de parada. Então, ele não deve desanimar. A família deve estimulá-lo a continuar tentando, levá-lo a um pneumologista que pode aconselhá-lo a melhor forma de parar de fumar. Ele vai aconselhar as terapias de reposição de nicotina, pode sim, em alguns casos, utilizar até medicações antidepressivas para diminuir essa sensação de depressão pós-parada do cigarro. Então, ele precisa procurar o especialista, a família pode ajudar nesse sentido, incentivá-lo a procurar um pneumologista. E aguentar um mau humor depois. Mas porque dá mau humor, mas passa, gente. Mas passa. Se persistir, passa. Doutor Felipe, muito obrigada mesmo, prazer recebê-lo aqui. Tem muitas perguntas. Se o senhor permitir, a gente envia as perguntas, se o senhor responde, a gente manda para os telespectadores por e-mail, pode ser? Claro, pode ser. Obrigada mesmo. Obrigado, Cris. Uma boa tarde para você. E fica aqui, né, nosso alerta para amanhã, o Dia Internacional de Combate ao Fumo. Tem que parar de fumar. Fumar faz mal para